Olá, sejam bem-vindos. Nesta aula vamos seguir trabalhando com o formulário FRM QR Code URL. Vamos agora criar os eventos para os botões. Vamos lá, vamos criar primeiro para o botão Generate. Vamos lá, dar um duplo clique nele. Vamos criar também o evento para o botão Clean e para o botão Save. Então, vamos lá. Criei os eventos aqui. Uma dica que eu vou dar, caso vocês não saibam ainda, né? A gente às vezes pode criar algum evento de forma equivocada. Por exemplo, eu vou criar um evento aqui, por exemplo, para essa label aqui, certo? Vou dar um duplo clique na label, vejam só. Criou um evento clique para ela. Só que eu não preciso desse evento clique para essa label. O que acontece quando eu removo um evento clique criado? Vejam só, vou remover, certo? Removi. E agora, posso até salvar aqui se eu quiser. E agora vamos voltar aqui para o design do FRM QR Code URL. Bom, vocês vão ver que vai gerar um erro aqui. Vocês não podem clicar aqui para ignorar e continuar, senão corre o risco de vocês perderem o formulário, perder aí os componentes que vocês adicionaram. Vocês precisam vir aqui nas instâncias deste erro, certo? E clicarem na instância onde está gerando esse erro. Então, vamos lá, vou clicar aqui e aí vai me levar para o código designer do nosso formulário. Vejam só, aqui está me mostrando que não existe mais esse evento aqui, né? Já que nós removemos. Então, o que você vai fazer? Você vai remover essa linha, né? Remover a linha onde estava o erro, vai salvar, certo? Remove, salva, e agora você pode fechar esta janela. E voltando aqui para a janela de design do nosso FRM QR Code URL, vocês vão ver que o erro vai sumir. Então essa é uma dica, né, quando você cria um evento, né, para um componente que você não deveria ter criado o evento, e aí você quer remover aquele evento, tá certo? Então você remove dessa forma. Bom, voltando aqui, nós criamos, né, para os três botões, né, para o BTN Generate, BTN Clean e o BTN Save. Bom, estão criados aqui os eventos que nós utilizaremos. Eu vou começar implementando, vamos lá, vamos começar implementando o Clean aqui, que é o mais simples. O botão Clean, a gente vai precisar fazer algumas coisas. Nós vamos precisar limpar o TXT, né, o text box. Vamos olhar antes se a gente deu um nome para o text box, né, que eu acho que eu esqueci. Esqueci. Vamos lá, vamos colocar então o nome para ele, para TXT URL, e agora os outros componentes estão todos nomeados, né? Deixa eu só verificar, né? Bom, todos que nós vamos manipular estão nomeados. Vamos voltar para o código. Deixa eu mover aqui o nosso design do formulário só para ficar mais organizado aqui. Eu vou fechar o código do CQR config, né? Nós não vamos precisar mais dele por enquanto. E vamos lá. Bom, o botão para limpar, né, pessoal? Nós precisaremos limpar então o TXT URL, txturl.text recebe string.empty. Beleza? Precisaremos alterar também o nosso pic image, né, o nosso picture box .background image, né? Nós vamos colocar a imagem depois do QR Code no background image do nosso picture box. Aqui a gente define como null, né, para remover essa imagem, né, do picture box. E ainda, pessoal, nós precisaremos definir as configurações default do nosso user control. Então, vamos lá. OUC qr config. E aí nós vamos acessar
um método que nós criamos lá dentro do código, né, do nosso user control. Vamos lá, nós temos um método lá, o setDefaultOptions. Se nós olharmos lá dentro do nosso user control, vou abrir ele aqui, e aí vamos acessar o código dele. Vejam só, a gente tem aqui vários métodos, né? Mas o que importa para a gente é esse daqui, setDefaultOptions. Como é um método público, a gente consegue acessar, né, pessoal? Se ele fosse privado, nós não conseguiríamos. E esse método, ele define o valor padrão para todos os componentes que nós temos dentro do nosso user control. Vou fechar aqui o user control, fechar o seu design também, e aqui nós temos o nosso botão Clean, né, para limpar o nosso formulário. A gente altera, né, o valor do TXT URL, tiramos também a imagem do background image e definimos para retornar as configurações padrões, né, as configurações que são padrão do nosso user control. Beleza? Depois ainda terão dois valores mais que a gente precisa alterar, mas isso a gente vai evoluindo o nosso código, ok? Bom, vamos salvar o que a gente tem até aqui, e agora nós vamos criar aqui o código para o botão salvar, né, onde nós salvaremos o conteúdo do Picture Box, né? Vamos fazendo pela ordem de dificuldade, né? Esse aqui é o mais simples, né? O botão Clean aqui é o mais simples, depois o Save é um pouquinho mais difícil, e por fim a gente vai fazer aqui o botão Generate, né? Implementar o botão Generate, que dentro dele vai o código, que é um pouquinho mais complicado, dá um pouco mais de trabalho. Então, vamos lá. Aqui, pessoal, para salvar, né, a imagem de um Picture Box, a gente vai criar uma outra classe. Porque se a gente fosse criar o código aqui, nós precisaríamos, toda vez, né, que fosse salvar dos outros formulários que nós vamos criar depois, a gente precisaria repetir um monte de código, né, acabaria ficando um pouco trabalhoso. Então, vamos criar uma classe dedicada a isso. Então, vamos lá. Aqui no nosso projeto, QR Code Generator, nós vamos criar uma nova classe. Então, vamos adicionar uma classe. Daremos o nome dessa classe de SaveImage. SaveImage Class, clica em adicionar. E aí, aguarda a criação. Vejam só, criou aqui a classe SaveImage. Nós queremos acessar essa classe sem precisar instanciá-la. Então, definiremos ela como pública e como estática, né? Public Static Class SaveImage. Aqui dentro, nós precisaremos criar um método também estático. Então, significa que para acessar esse método, eu não vou precisar criar uma instância da classe, né? Já que a classe também é estática. Então, vamos lá. Public Static Void. Eu não vou devolver nenhuma informação, somente vou receber, né, algumas informações. E aqui eu darei o nome do método de save. E aí vamos receber alguns parâmetros, né? Os parâmetros que nós receberemos serão os seguintes. Nós precisaremos receber um objeto, né, que vai referenciar a imagem que nós queremos salvar. Então, será do tipo image. Aqui do tipo image, nós vamos dar o nome de img QR Code, né? Vocês vão ver que vai ficar com um erro aqui, porque a gente precisa importar alguma coisa, que é system.drawing. Então, a gente precisa dar um using nessa classe system.drawing, nesse namespace, na verdade. Então, vejam só, importamos aqui o namespace, agora já conseguimos utilizar essa classe, né, a classe image. Depois disso, nós precisamos também receber o formato que nós queremos salvar essa imagem, né, para salvar ela em arquivo. Então, aqui o formato é um string simples, né, que chamaremos de format. Beleza, estes são os parâmetros que nós vamos precisar.
Bom, agora nós precisaremos instanciar uma classe chamada SaveFileDialog. Essa classe é um dialog modal que vai abrir na nossa tela, né, para que a gente informe o local e o nome do arquivo que nós queremos salvar. Então essa classe serve para isso. É como se fosse o OpenFileDialog, só que essa classe, né, esse objeto, serve para salvar. O OpenFileDialog serve para abrir. O SaveFileDialog serve para salvar um arquivo. Então, vamos lá. SaveFileDialog. E agora a gente precisa importar, né, alguma coisa para utilizarmos essa classe. Então a gente vem aqui nas dicas, né, onde nós temos um erro, aparece uma dica aqui embaixo. E aí a gente precisa dar um using nesse namespace, using system.windows.forms. Então, quando a gente dá o using aqui, ele já vai estar pronto para ser utilizado. Então, vamos lá. Aqui nós daremos o nome, né, desse objeto de SF, né, SaveFileDialog. E aí, aqui a gente instancia, né, e recebe new SaveFileDialog. Aqui nós já temos instanciado, só que aí a gente precisa ainda definir o título, né, o título da janela que será aberta, e aí a gente vai colocar um file name padrão, né, naquela janelinha, um nome padrão. Imagine o seu navegador, né, quando você vai fazer um download de um arquivo. Aí vai abrir aquela janelinha para você escolher o local onde você quer salvar o arquivo. Você pode escolher também o nome, né, daquele arquivo. E aí você pode filtrar também, né, os formatos de arquivos dentro de um diretório. Tudo isso a gente vai fazer aqui. Vamos começar filtrando o formato do arquivo, tá certo? Então, vamos iniciar verificando o formato, né, para a gente realizar o filtro. Então, vamos lá, if. Aqui, pessoal, primeiro vamos verificar o formato PNG, depois GIF, JPEG e JPG. Por que verificar somente esses formatos? Vejam só. Lá no nosso user control, quais que foram os formatos que nós definimos? Vamos entrar aqui no código, e aí vamos lá, vamos encontrar aqui. Vamos ver aqui, PNG, GIF, JPEG e JPG. Por isso, são esses os formatos que nós vamos filtrar. Então, podemos fechar agora o nosso user control, está explicado para você por que são esses os formatos de imagem que nós trabalharemos. Primeiro, vamos verificar se a nossa variável recebida como parâmetro chamada de format.equals, a gente vai fazer uma comparação com PNG, certo? Depois disso, nós vamos verificar o GIF, então else, if, aqui a gente verifica o GIF. Vamos copiar esse else, né, esse else if, e agora verificaremos o JPEG, e aí o JPG vai ser a última possibilidade, né, já que a gente tem o PNG, a gente tem o GIF, o JPEG, bom, o JPG é a última possibilidade, então entraria aqui no caso do else. Aí você pode pensar, mas eu quero que fique visível aqui, né, o nome do formato. Bom, se você quiser trocar aqui, também pode trocar, não tem problema nenhum. Só tira aqui o E, beleza? Só que eu acho mais prático você deixar o else, né, porque é o else mesmo, né? Se ele não entrar em nenhum dos outros, ele vai entrar no else aqui, tá certo? Bom, aí você escolhe como você quer fazer. Eu acho melhor deixar desse jeito, porque ele não vai escolher nenhum deles, né, se caso for o JPG, e vai acabar entrando aqui no senão, beleza? Então, vamos lá. Agora, como que a gente faz para filtrar um formato dentro de um SaveFileDialog?
Então, a gente primeiro vai acessar a propriedade filter do Save File Dialog. Então, sf dialog.filter. Esse filtro, pessoal, é só para mostrar, né, dentro daquele diretório os arquivos que são no formato ali que a gente está definindo, tá certo? Então, .filter recebe. Agora eu preciso colocar entre aspas duplas o formato do filtro. O filtro para PNG é o seguinte: PNG maiúsculo, espaço, image, depois nós temos o pipe, que é essa barrinha, aí nós temos o asterisco, ponto, PNG, certo? Isso aqui é o texto que é mostrado no filtro, no Save File Dialog, e aqui é propriamente o filtro por extensão que ele vai realizar, tá certo? Aqui nós temos o primeiro filtro para PNG, vamos copiar para os demais. Bom, para GIF, aqui a gente altera, né? GIF, e aqui a gente altera o filtro de extensão. Vamos lá para o JPEG fazer o mesmo, JPEG, e aqui JPEG. Percebam que aqui eu deixo em maiúsculo, aqui eu deixo em minúsculo, tá certo? Maiúsculo, minúsculo. Aqui somente a primeira letra em maiúsculo. E agora vamos para o caso do else, né? Então, aqui é o JPG. Então, eu tiro o E, tá certo? Bom, já tenho o filtro definido. Agora, nós vamos definir o título da janela que será aberta. Então, sf dialog.title, né, a propriedade title, recebe. Então, aqui eu vou colocar save QR Code. Save QR Code. Agora, definiremos um nome padrão, né, para esse arquivo. Depois, claro, ele vai possibilitar alterar o nome, mas a gente vai deixar já preenchido com um nome padrão. Então, sf dialog.filename recebe, vou colocar só QR Code, tá certo? Vamos lá. Ainda nós podemos alterar o diretório onde vai inicializar, né, onde ele vai abrir o Save File Dialog. Então, vamos acessar dentro de sf dialog, nós vamos acessar a propriedade Initial Directory. E aí definiremos, bom, aqui a gente vai definir um caminho onde vai abrir, né, a nossa janela. Aqui eu vou colocar um caminho, vamos lá, C, dois pontos, barra, bom, como eu quero usar só uma barra, eu posso usar aqui o arroba, né? Ele vai aceitar daí só uma barra aqui no endereço do diretório. Bom, eu quero que fique dentro dos usuários, barra o meu usuário. Dentro da pasta Pictures, eu tenho uma pasta chamada QR Codes. Bom, isso aqui. Dentro, então, de usuários, do meu usuário, dentro de Pictures, eu tenho uma pasta chamada QR Codes. Você pode criar aí uma pasta no local que você quiser, copia o endereço da sua pasta e cola aqui dentro, tá certo? Bom, então com isso já vai abrir o meu SF Dialog, tá certo? Que é um objeto do tipo Save File Dialog. Com isso já será criado o nosso SF Dialog, que é um objeto do tipo Save File Dialog. Ele é criado, mas falta ser exibido. Para ser exibido, nós utilizaremos o método showDialog, né? O showDialog, que é um método que está dentro desse objeto, né? Então, sfdialog.showDialog, beleza? Bom, agora ele é criado e depois ele é mostrado aqui para a gente, tá certo? Bom, vamos lá. Podemos testar o que a gente tem até agora, né? Vamos lá, vamos testar.
Então, aqui dentro do FRM QR Code URL, nós vamos fazer uma chamada. Só que a gente precisa criar aqui os objetos que nós vamos passar por parâmetro. Então, aqui no nosso formulário, nós vamos ir lá até a parte de cima, né, antes do construtor do formulário, e aí nós criaremos duas variáveis, né, do tipo... Bom, uma do tipo string e outra do tipo image, né, que são as mesmas que nós recebemos lá naquela classe, né, dentro daquele método da classe saveImage. Então, vamos definir elas como sendo privadas, né, image, e agora vamos dar o nome de underline img QR code. Aí, né, o image está dentro do system.drawing, aí você precisa importar se caso ainda não estiver importado. Bom, próximo é o nome da extensão, né? Então, privado também, tipo string, underline, format. Beleza. Aqui eu já vou colocar um valor padrão para esse formato, tá certo? Vou definir aqui como string.format. Não vou fazer isso agora, na verdade. Eu posso definir depois, né, lá no botão para limpar, né? Então, vamos lá, vamos fazer isso aqui no botão para limpar. Então, aqui a gente vai definir o nosso underline format, né? Underline format recebe string.empty, que agora são os outros dois valores, né, que eu falei para vocês que precisariam ser adicionados aqui no btn clean. E também o nosso image, né? Então, underline, vamos ver o nome lá que eu esqueci, underline img QR code, então img QR code recebe null. Beleza. Só que aí quando inicia a nossa aplicação, né, a gente precisa de um valor padrão, né, para essas variáveis, né, para o format, também para o image. Então vamos fazer uma chamada aqui depois do initialize components. Vamos fazer uma chamada para o btn clean. Então vamos lá, btn clean click, né? Aqui a gente faz uma chamada, né, para esse botão click. Aqui nós precisaremos passar dois parâmetros, o próprio botão, né, que é o objeto, né, o sender, e nós precisaremos também fazer a criação de um event args. Então aqui new event args, né, para fazer a chamada ao botão. Na verdade aqui eu não passo o método, né, pessoal, eu passo o objeto, né? Acabou entrando ali o underline click, que é o nome do método do evento click, mas não, eu preciso passar o objeto, já que aqui dentro, né, do método, né, do evento click, ele espera o objeto, o sender, que aqui eu sempre passo o próprio objeto, né, de onde ele está chamando o evento, e eu passo um novo event args, né, um new event args, um novo evento aqui para a chamada ao evento do botão clique, tá certo? Com isso que a gente tem aqui, a gente já consegue fazer um teste, né? Então aqui no btn save, vamos fazer uma chamada no save image.save. E aqui a gente precisa passar dois parâmetros, né? A gente precisa passar o img QR code e também o format, tá certo? Vamos ver, sem erros, está tudo ok. Então vamos clicar no Start agora e vamos aguardar iniciar a nossa aplicação. Bom, iniciada, vamos clicar no menu URL, vamos aguardar abrir aqui. Bom, aqui vocês podem ver que acabou gerando um erro, né? Porque a gente fez uma chamada antes dele carregar, né, esse user control aqui. Vamos fazer um teste para ver se é isso mesmo, tá? Então eu vou interromper aqui e aí
deixa eu fechar aqui o código do user control. Aqui, pessoal, nós vamos tirar essa chamada aqui ao evento do botão. Deixa eu comentar aqui essa linha. Vamos clicar no Start novamente e vamos verificar se é isso. Vamos lá, vamos clicar no botão novamente, vamos ver se agora ele vai criar o formulário. Bom, criou, era exatamente isso. Bom, como nós vamos resolver isso? Resolveremos criando um evento para o nosso formulário. Esse evento deverá executar depois aqui do Initialize Components, né? Depois de ele carregar os componentes, ele vai então fazer uma chamada ao evento clique do botão. Então, para isso, vamos acessar aqui o design do nosso FRM QR Code URL, vamos clicar no formulário e aqui nos eventos, pessoal, vamos encontrar os eventos do formulário. Vamos lá, vamos encontrar aqui o form load. Vamos lá, o evento load do formulário, tá aqui. Então, vamos criar o evento load. Esse evento load é carregado, né? Ele é executado após o carregamento do formulário. E agora vamos pegar o código aqui do botão, né? A chamada evento clique do botão clean e vamos colocar aqui dentro, tá certo? Salvei, vamos clicar no Start e vamos verificar se agora ele resolveu o problema. Vamos lá, clicar no URL e aqui temos o formulário carregado. Então, pessoal, por que deu aquele problema, né? Deu problema porque esse construtor aqui do método, ele chama o Initialize Components. Ele carrega os componentes. Só que, como a gente tem um user control, que é um componente externo, digamos assim, quando ele passa para a próxima linha, ele ainda não finalizou o carregamento, né, dos componentes que estão dentro do user control. Então, a gente utiliza um método, né, um evento chamado load. Esse evento load, ele é executado depois do carregamento do formulário, né? Então, ele abriu o formulário, carregou todos os componentes e os componentes filhos dos componentes que nós temos ali. Os componentes filhos, no caso, são os filhos, né, os componentes que estão dentro do user control. Depois de carregar tudo, ele então executa esse evento aqui, né, o evento de formulário chamado load. Vamos executar mais uma vez, só para a gente ter certeza, né, que deu certo. Vamos só aguardar. Beleza, clicando aqui no botão URL, teremos aqui o formulário carregado. Bom, vamos clicar agora no Save e vamos ver o que vai acontecer. Bom, vejam só, abriu aqui para a gente, né, o Save QR Code, né, a janela que nós definimos. Porque veio aqui a extensão JPEG. Abriu aqui a extensão JPEG e a gente não tinha definido um formato, né? Então, como a gente não tinha definido um formato, né, a gente não definiu um valor, né, para aquela variável formato, ele pegou o valor que está lá no else, né? Para não pegar o valor do else, ele considerar o que está ali dentro do formato, nós precisaríamos preencher essa variável aqui, né, pessoal? A variável underline format. Só que a gente não fez isso em lugar nenhum, né? A gente vai precisar fazer isso aqui dentro depois. Claro, você percebeu que no user control a gente tinha um formato, só que quando abriu o Save File Dialog, ele tinha outro formato. Porque a gente não fez essa relação, né, de passar a informação que está ali no nosso user control, passar para a variável format e então ser enviada lá para dentro, onde ele cria a instância do Save File Dialog, tá certo? Nós seguiremos então, pessoal, na próxima aula, que a gente tem mais algumas coisas para fazer lá dentro do nosso Save Image para gravar a imagem recebida em um arquivo, tá certo? Falta a gente fazer isso ainda. Então agradeço a atenção de todos vocês e seguiremos na próxima aula.